o pessoal depois ter acesso. Então, olá pessoal, boa tarde. Essa apresentação se destina a informar vocês, né, que utilizam no dia a dia o Solar e o PJE. Sim, vai ser gravada, a gente já está gravando, Diego. Então, essa apresentação se destina a informar vocês de uma alteração, de uma regra de negócio que a gente vai implementar essa semana, e isso vai afetar diretamente o controle de prazos de expedientes que vocês realizam no dia a dia, justamente aí com o PJE, certo? Então, não é algo de elevadíssimo impacto, mas ele tem algum impacto. Então, por esse motivo, entendendo aí a sugestão da Corregedoria Geral, a gente fez essa apresentação para explicar o que está acontecendo, tá certo? Então, a gente está tratando aqui sobre disparos de expedientes no PJE e o relacionamento desses expedientes com o Solar. E Procap é um subsistema do PJE que realiza a integração, é um subsistema do Solar que realiza a integração do Solar com o PJE, tá certo? Então, nosso objetivo aqui é descrever a rotina que o Solar vai realizar para efetuar a abertura de prazos, ou seja, a leitura de expedientes do PJE. Isso vai impactar diretamente o controle de prazos que vocês realizam no PJE, caso vocês utilizem, eu acredito que a grande maioria utiliza o controle de prazos naquelas caixinhas do PJE, que os expedientes ficam todos listados em cada uma das comarcas, em cada comarca tem subcaixas também, tá certo? O que o Solar vai fazer? O Solar vai começar a realizar automaticamente, de modo automatizado, a leitura desses expedientes em algumas situações. Isso vai provocar a abertura de prazos. Em situações muito excepcionais, esse prazo vai abrir um pouco antes do dia que iria abrir se ninguém fizesse a leitura dele, né, que é aquela leitura automatizada pelo sistema, certo? Do que a gente está falando? Só para vocês se situarem aqui. Nós estamos falando de prazo de ciência do PJE, certo? Eu trouxe aqui uma tela do PJE simplificada, né? Eu omiti aqui os dados das pessoas, que é a tela que vocês trabalham no dia a dia, aquele painel de expedientes do PJE, certo? Aqui vocês veem nessa tela vários expedientes listados, alguns estão lidos, alguns estão abertos e outros não estão abertos. Esses que estão em vermelhinho, né, tomar ciência, com o botão tomar ciência vermelho, eles não estão abertos, são expedientes que estão fechados, que ainda não foi disparado o prazo deles, certo? Esses expedientes que estão fechados são os expedientes a que nos referimos que estão pendentes de ciência, certo? Esses expedientes estão pendentes de ciência. Os expedientes que já estão abertos e estão só aguardando resposta, e é isso que aparece na imagem para vocês, o botãozinho responder, ele não está mais pendente de ciência, ele está pendente de resposta, certo? O que muda de um para o outro é que o prazo para você tomar ciência é um e o prazo para você responder é outro, certo? Então, o prazo para você responder é o prazo para manifestação. E o prazo para a ciência é o prazo que você tem para ler aquele expediente e só depois que aquele expediente for lido é que é disparado o prazo e começa a correr o prazo de manifestação. O prazo de ciência, ele é sempre de 10 dias, independentemente do expediente, independentemente da situação, desde que seja um expediente eletrônico, esse prazo de ciência é sempre de 10 dias. O prazo de manifestação, aí ele varia, aí de acordo com qual tipo de intimação, às vezes até mesmo o prazo fixado pelo juízo, alguns, aqui a gente vê que tem um prazo de 10 dias, apesar de não ser o expediente eletrônico, é um expediente da central de mandatos, mas também tem um prazo de manifestação aberto de 10 dias, nesse primeiro expediente que está na lista aí na tela. Os outros expedientes têm prazo de 30 dias depois que eles forem lidos. Então, após a abertura do prazo, que começará a correr esse prazo de manifestação de 30 dias. No momento, o único prazo que está correndo é o prazo de ciência, que é 10 dias. E aqui eu só destaquei para vocês para anotar ainda mais a diferença, né? Aqui nós temos o botão de ciência, que está destacado, o botãozinho vermelho, e aí nós vemos claramente que nós temos embaixo, nesse expediente que está pendente de ciência, nós temos um prazo de ciência, e em cima nós temos um prazo de manifestação.
Qual é o fluxo disso no PJS? Que não é regra nossa, é regra do CNJ, certo? Toda essa regra de fluxo de expedientes no PJE é a regra do CNJ. Isso é o que está escrito tanto na lei de processo judicial eletrônico, quanto na resolução 85, que é a resolução que regulamenta o PJE, certo? Lá no CNJ. A intimação é expedida. Então, a primeira coisa que acontece, nosso fato inicial aí. E aí começa o prazo de ciência. Depois que encerra o prazo de ciência, seja encerramento automático, seja porque você abriu a intimação e aí disparou, começa o prazo de resposta. Então, espera a intimação, aí tem um prazo de ciência, depois tem uma leitura, né, ou a leitura manual ou automatizada, e aí prazo de resposta. A leitura, ela é manual, quando você vai lá no sistema e aperta nesse botãozinho vermelho, no botão tomar ciência. Isso aí é uma leitura manual, certo? E a leitura é automatizada depois que passa o prazo de ciência, que está aqui embaixo, nesse caso aqui, o prazo de ciência vai até o dia 19 de setembro. Passou o dia 19 de setembro, no dia 20, deveria ocorrer, na verdade, no final do dia 19 deveria ocorrer a ciência automatizada, e a partir do dia 20 iria iniciar aí o seu prazo de manifestação, certo? Esse prazo de ciência, como é que ele é contado? Ele está previsto lá na resolução 85 do CNJ, que a contagem dele, primeiro, é em dias corridos. Então, a gente está acostumado a contar em o prazo processual, que é o prazo de manifestação em dias úteis. Isso não ocorre com o prazo de ciência. Ele é um prazo em dias corridos. Não interfere aí quantos feriados você tem entre o começo, ou quantos dias não úteis você tem entre o começo do prazo e o encerramento do prazo. Não interfere nada, porque ele é um prazo em dias corridos. Outra coisa é que ele pode iniciar no dia não útil. Então, se um expediente foi expedido numa sexta-feira, o prazo de ciência vai iniciar no sábado. Ele inicia em um dia não útil. Ele inicia no dia imediatamente seguinte ao dia da expedição, seja esse dia útil, seja esse dia não útil. Não causa nenhuma interferência no prazo de ciência. E, como sempre, o dia final, ele deve ser útil. Então, aí segue a mesma regra lá do prazo de manifestação. Apesar do dia inicial ele poder ser não útil, o último dia do prazo, ele necessariamente é um dia útil. Então, se o prazo encerrou os 10 dias, você contou aí o dia da expedição, sendo o dia D mais 1, que é o dia seguinte à expedição, começa o primeiro dia do prazo, D mais 10 é o último dia do prazo, só que D mais 10 não pode ser não útil. Se o D mais 10, que é o dia do encerramento do prazo, cair num domingo, por exemplo, o prazo ele só vai encerrar na segunda-feira. Então, o dia de ciência, nesse caso, seria na segunda-feira, certo? Eu trouxe aqui um exemplo para a gente ilustrar, ficar bem demonstrado para vocês a contagem do prazo de ciência do PJE, certo? Que nós temos duas expedições, um calendário para ilustrar graficamente, vocês têm a expedição, a intimação de cima no calendário de cima e a intimação de baixo aqui no calendário de baixo, certo? Então, nessa intimação de cima, nós temos aí indicado no PJE que a intimação foi expedida no dia 31 de agosto de 2022. Então, aqui no calendário, 31 de agosto de 2022 foi uma quarta-feira. Esse é o dia é o dia da expedição, certo? No dia seguinte, quinta-feira, dia 1º de setembro, né, começou o prazo de ciência. E aí correu dia 1º de setembro, 2 de setembro, 3 de setembro, 4 de setembro, etc., até chegar no dia 10 de setembro, que seria o dia final do prazo de ciência. Só que dia 10 de setembro é um sábado, então dia não útil, o último dia não pode ser um dia não útil, aí o dia seguinte era um domingo, dia não útil também, dia depois dele é a segunda-feira. Esse seria o último dia do prazo de ciência. Então, você teria até o dia 12 de setembro para efetuar a leitura, que é exatamente o que está escrito aí no expediente, ó, data limite prevista para a ciência, 12 de setembro de 2022, às 23h59. Se você não efetuou a leitura nesse período, o sistema registraria a leitura de modo automatizado, para que a leitura constasse como sendo feita no dia 12 de setembro de 2022, e aí no dia imediatamente seguinte iniciaria o prazo de manifestação, que a gente marcou como I aí no calendário, 13 de setembro,
certo? Isso é um exemplo bem claro e simples. No exemplo de baixo, nós temos uma intimação que foi expedida no dia 19 de agosto. E a gente vê aqui no calendário que 19 de agosto era uma sexta-feira. Então, o dia seguinte é um sábado, dia não útil, mas mesmo assim, o prazo de ciência iniciou no sábado, dia não útil. E aí nós contando 10 dias, nós temos que o 10º dia é no dia 29 de agosto. E aí é um dia útil, 29 de agosto não foi feriado, por esse motivo que o sistema registrou a ciência, esse caso já é um expediente aberto, né? Eu capturei ele já aberto, então ele está dizendo que registrou a ciência no dia 29 de agosto de 2022, e ainda diz que o sistema registrou ciência, quer dizer que o prazo foi até o dia 29, ninguém leu, ninguém abriu esse expediente, e aí o próprio sistema se encarregou de abrir esse prazo no dia que ele deveria ter sido aberto, dia 29, que era o último dia do prazo de ciência. E aí, no dia seguinte, dia 30 de agosto, iniciou a contagem de prazo, que vai encerrar por esse expediente aí contagem de prazo em dias úteis, etc., no dia 13 de setembro somente, certo? Então, acho que isso aqui ficou bem claro para a gente entender como é que funciona o prazo de ciência no PJE. E aí nós vemos a nossa problemática. Qual que é o problema que nós nos colocamos para tentar minimizar através da regra de negócio do solar que foi aprovada e está iniciando essa semana a funcionar, certo? Bom, primeiro, frequentemente, acontece infelizmente com uma grande frequência, a leitura automatizada do PJE não ocorre. Então, a gente viu que, nesse nosso caso, a leitura desse expediente de cima deveria ocorrer no dia 12 de setembro de 2022. Só que o PJE, por um erro de sistema, é um erro de sistema do PJE, ele não efetua. Chega no dia 13 de setembro, que o expediente deveria ter sido lido automaticamente, e o expediente não foi. Ele continua fechado, certo? Isso ocorre porque o PJE, ele é devido a um atraso de um serviço auxiliar do PJE que se chama Quartz. Esse serviço é um automatizador de tarefas do PJE. A função desse serviço, entre diversas outras coisas, ele é um serviço de agendamento, agenda tarefas. Uma das tarefas do Quartz é checar se um expediente fechado já passou do prazo de ciência e, se tiver passado, efetuar a leitura. E aí abrir o prazo. É isso que o Quartz, uma das coisas que o Quartz faz é isso. Ele faz isso o tempo inteiro, todos os dias, a cada hora ele vai checando se o expediente deveria ter sido aberto, se não foi, ele abre o expediente. E aí registra como data da abertura o dia que ele deveria ter efetuado a abertura, certo? O último dia do prazo de ciência. No nosso caso aqui, quando o Quartz, se chegar no dia 12 de setembro, chegar no dia 13 de setembro, na verdade, né, o dia seguinte, o Quartz vai rodar e vai identificar, esse expediente que tem prazo de ciência até o dia 12, hoje é dia 13, já deveria ter sido aberto e não foi. Então, eu abro ele e digo que o sistema registrou ciência no dia 12 de setembro, certo? É isso que o Quartz faria nessa situação. A consequência do erro do Quartz é uma consequência bastante desagradável para vocês já experimentaram isso várias vezes no PJE, que o expediente, ele momentaneamente, ele desaparece do painel de expedientes do PJE. Então, algumas vezes vocês já se desesperaram com isso, tenho certeza. A minha caixa tinha 30 expedientes. Amanheci hoje no núcleo, só tem 15. 15 expedientes desapareceram da minha caixa do PJE. Aí, o que aconteceu? Esses 15 expedientes certamente estavam com prazo de resposta, prazo de ciência ontem, né? Aí, por isso que eles apareciam na caixa. No dia seguinte, deveria ter sido aberto o prazo, pelo Quartz não rodou, e aí eles não estão mais com prazo de ciência. Então, eles não estão nem com prazo de ciência e nem com prazo de manifestação, porque o Quartz não rodou para abrir o prazo de manifestação. Por esse motivo, ele de ser exibido do painel. Ele dá a aparência de ter desaparecido. Ele, na verdade, ele só não está sendo exibido no painel, porque o expediente em si, ele não desapareceu. Se você tiver anotado o número do processo e checar o processo, manualmente, você vai lá na consulta
procura o processo e acessa a aba expedientes do processo, aquele expediente ele vai continuar sendo exibido na lista de expedientes do processo. Vai estar lá na lista com a lupinha vermelha, ainda inclusive. Até que alguém vá lá e clique nessa lupinha vermelha, faça a leitura manual, ou que o Quartz consiga finalmente rodar e identificar que aquele expediente deveria ter sido lido quando não foi, e aí efetuar a leitura, mas registrando sempre, recordando a data que ele deveria ter registrado a leitura, mesmo tendo o Quartz falhado e não efetuado essa leitura, certo? Aí, isso geralmente demora uns 2 dias. Com 2 dias, o Quartz consegue ler aqueles expedientes e aí os expedientes reaparecem no painel de expedientes. Mas essa altura já causou aí algum prejuízo na organização de vocês, que depende desses expedientes estarem sendo exibidos no painel do PJE para organizarem os prazos, certo? Então, qual que é a orientação atual para minimizar esse problema? Esse é um problema que a gente não tem como eliminar por completo, porque ele depende do Tribunal de Justiça, ele depende do correto funcionamento do PJE, e, infelizmente, tem esse problema que até o momento ele não foi corrigido, a gente não tem como dizer a vocês quando que o TJ vai corrigir esse problema, certo? A orientação já foi circulada várias vezes, a última vez que foi circulada foi no memorando 1 de 2022, aí da DGE, acho que há umas 3 ou 4 semanas. A orientação é sempre efetuar a leitura manual das intimações, mesmo que seja no último dia do prazo de ciência, ou seja, não deixar o sistema dar leitura automática, não deixar o expediente para ser lido de modo automatizado pelo sistema, pelo Quartz. Então, a orientação tá no último dia de ciência, efetuar a leitura, certo? Para aí, dessa forma, os expedientes não vão deixar de ser lidos, não vão desaparecer do painel do PJE, certo? Pelo menos não em razão desse problema específico do não funcionamento do Quartz, certo? Pode ser que existam outros problemas no PJE. E aí, qual é a regra de negócio que agora nós propomos e que vai ser implementada no Solar? É a ciência automatizada, o Solar auxiliar o Quartz para efetuar a ciência automatizada dos expedientes, certo? O Solar vai fazer isso através do serviço de integração, o MNI, que é o serviço de integração do PJE, certo? Ele vai, através do serviço de integração do PJE, consultar o expediente e, ao consultar o expediente, ele vai disparar o prazo de ciência, vai disparar o prazo de manifestação, realizando a ciência do expediente, certo? O Solar vai fazer isso consultando o expediente no 11º dia da expedição. Então, ele vai fazer esse cálculo, o Solar ele tem informação do dia que o expediente foi expedido, e ele vai calcular, a partir do dia seguinte, qual é o 10º dia. No 10º dia, no dia 11, ele vai efetuar a leitura do expediente. E aí, se o expediente ainda estiver fechado, ainda estiver pendente de ciência, isso vai, por consequência, realizar a abertura do prazo, certo? Ao constar o expediente, a ciência é dada. Nós vamos considerar datas de feriados nacionais para poder balizar esse prazo de 11º dia, porque a gente sabe que o 10º dia ele não pode ser não útil. Apesar do primeiro dia poder ser não útil, o 10º dia não pode ser não útil. Então, se for não útil, ele é para ser arrastado para o primeiro dia útil subsequente. Então, a gente tem facilmente informação de que se aquele dia é um sábado ou se ele é um domingo, ele é um dia não útil. Então, a gente consegue, de modo automatizado, arrastar o prazo nessa situação. E nós conseguimos também, de modo automatizado, arrastar o prazo no caso de um feriado nacional, certo? Os feriados nacionais, eles são fixos, aprovados aí por lei, então nós temos a lista de feriados nacionais, ou até mesmo os feriados estaduais também, porque o Tribunal de Justiça publica todos os anos, em janeiro, uma lista dos feriados estaduais que serão considerados dias não úteis para a justiça. Esses dias todos serão considerados, certo? E aí, só um minuto. E aí, um cuidado que a gente precisa colocar para vocês é que lá no PJE, quando o Solar realizar a leitura de um expediente, vai aparecer que aquele expediente foi lido pelo usuário que está logado no PJE. Né? Isso
encontrar aqui a apresentação de novo. Aqui. Quando a gente observa lá no PJE, aqui aqui embaixo diz, ó, o sistema registrou ciência em. A gente sabe que quando um usuário humano registra ciência, quer dizer que ele clica na lupinha vermelha, aí ele vai dizer, fulano de tal registrou ciência em tal data, certo? Nesse caso, em que o Solar estará efetuando a ciência automatizada, vai constar o nome do usuário que está logado no MNI, que é o Serviço de Integração com o PJE. Hoje, esse usuário sou eu, que é o Henrique Olindos dos Santos, ou, eventualmente, o Vitor Hugo de Souza Lima. Então, um desses dois usuários está logado no serviço de MNI do PJE. É um usuário só para a defensoria inteira. Então, para todos os acessos que o Solar realiza para o MNI, ele utiliza o mesmo usuário, certo? Ou eu ou o Vitor. Aí qual dos dois, qual dos dois é momentaneamente depende de outros fatores que eu não preciso entrar. Então, lá no PJE, se o Solar tiver feito a leitura, vai aparecer Kelsen Henrique Olindos dos Santos efetuou a leitura do expediente tal data. Então, vocês precisam saber primeiro que não fui eu. Se tiver meu nome, não fui eu que fiz a leitura daquele expediente. Aquele expediente foi lido de modo automatizado pelo Solar. Mas, como o Solar conversa com o PJE através do meu usuário, vai apresentar o meu nome, tá certo? Isso a gente espera que seja alterado em breve, quando o Tribunal de Justiça liberar a possibilidade de usuário CNPJ logar no PJE, que hoje não pode. Hoje não tem como a gente logar um usuário CNPJ no PJE, por isso que a gente utiliza um usuário CPF. Essa é a mesma operação utilizada, não é um exclusivo da Defensoria, a mesma operação que o MP utiliza, é a mesma operação que a PGE utiliza. Se vocês observarem nos expedientes que são juntados pelos promotores, por exemplo, através do próprio sistema deles, o equivalente ao Solar lá do Ministério Público, vai aparecer o nome do Procurador-Geral de Justiça. E se vocês observarem os expedientes da PGE, vai aparecer o nome do PGE, que é o Dr. Maxwell, né? Vai aparecer lá como se eles tivessem efetuado a leitura, porque o usuário deles é que está logado no MNI daqueles sistemas, certo? E aí, claro, como nada dá para ser perfeito, né? A gente tem um problema com essa abordagem. E é sobre esse problema, o principal dessa apresentação, o ponto principal dessa apresentação é alertar vocês acerca desse problema, certo? O problema é esse, que eventualmente, a gente acredita que bastante eventualmente, talvez em menos de 5% dos expedientes do PJE, de expedição eletrônica, um prazo de manifestação pode terminar sendo reduzido, certo? Então, eu teria 30 dias para manifestar, sei lá, pode ser que você perca um dia e termine sendo 29 dias, ou às vezes 28 dias. Isso acontece em razão de uma limitação técnica do sistema de integração do Tribunal de Justiça, que não fornece informações suficientes para a gente balizar a leitura do Solar de modo perfeito, certo? Ou seja, ele não fornece informações como feriados municipais. Na verdade, ele não fornece nem feriados nacionais, nem final de semana. O serviço de integração não identifica o que é um dia não útil, certo? A gente sabe que sábado e domingo é não útil, então a gente já está assumindo isso no sistema e a gente tem a lista de feriados nacionais. Mas existem feriados que nós não possuímos informação. E essa informação não é entregue pelo serviço de interoperabilidade. Por conta disso, o Solar não vai ser capaz de identificar esses dias como dias não úteis. Que dias são esses? Feriados municipais, nós não vamos ter como identificar esses dias como dias não úteis, para fim de não deixar o Solar efetuar a leitura naquele dia. Mudança de feriado, então se um feriado mudar de dia, nós também não vamos ter condição de identificar que aquele dia novo, né, o novo dia é um dia de feriado, certo? Então, se a gente sabe que é comum alterar pelo menos 2 feriados por ano, aí eles são alterados, principalmente feriados menores, um dia de servidor público, comum que alterem para enganchar no sábado ou no domingo, sendo na sexta ou na segunda-feira, né? Então, quando ocorrer essas mudanças de feriado,
nós não vamos também, em regra, ser capazes de identificar através do solar e ajustar o sistema de acordo. Suspensão de prazo por indisponibilidade do PJE também não conseguiremos identificar, porque muitas vezes a suspensão é inclusive registrada após o dia, né? Então, eles lançam a certidão, às vezes até com 2 dias de atraso. Então, por conta disso, a gente não vai ser capaz de identificar que aquele dia é não útil porque houve uma indisponibilidade do PJE. O Sistolar vai tratar aquele dia normalmente como dia útil. E qualquer outra indisponibilidade do MNI que provoque a não captura do expediente pelo serviço de integração. Isso acontece em uma pequena porcentagem dos casos. Um expediente eletrônico ele é expedido no PJE e ele não é capturado pelo MNI, quer dizer que ele não é entregue, o TJ não entrega, o PJE não entrega, não informa para o Solar que aquele expediente existe. Isso ocorre por uma disponibilidade momentânea aí do MNI, o expediente ele atua como expediente fantasma para o Solar. Muitas vezes vocês às vezes tentam protocolar alguma coisa no Solar e o expediente ele não aparece, em geral, em razão de uma indisponibilidade do MNI que impossibilitou que o Solar capturasse aquele expediente por meio do MNI. E aí eu vou colocar aqui alguns exemplos ilustrando a regra nova, tá certo? Então, bem gráfico aqui, digamos aqui que a data de expedição aqui na vizinha foi na quinta-feira. Então, começa o prazo de ciência no dia seguinte, seja útil ou não, lupinha verde. Nós temos o prazo de ciência aí na sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta-feira, dia 7 de setembro era feriado, mas não interfere para o prazo de ciência em dia corrido, então contou também quinta-feira, quarta-feira, aliás, sexta, quinta-feira, sexta-feira, sábado. A bandeirinha é o final do prazo, esse é o 10º dia, o dia final do prazo de ciência. Ele terminou aí no domingo, certo? Como é um dia não útil, aí o dia final do prazo de ciência ele não pode ser não útil, né? Então ele é prorrogado para o dia seguinte, segunda-feira, o alvozinho marca o último dia do prazo de ciência, certo? E aí o dia seguinte, o envelope, é o dia em que o Solar vai efetuar a leitura automatizada daquele expediente, caso ele já não tenha sido lido anteriormente, né? Então, nesse caso aqui, um dia após o último dia de ciência, o Solar, na madrugada, né, no começo desse dia, ele realizaria a leitura do expediente, evitando, por exemplo, que o expediente desaparecesse da caixa do painel do expediente do PJE, caso o Quartz não funcionasse, e efetuasse ele mesmo a leitura do expediente. Eu vou, aí um exemplo 2. Aí vamos tentar encontrar uma situação, não nesse exemplo aqui, mas uma situação que o Solar poderia provocar um prejuízo na contagem de prazo, certo? Então, nós temos aqui uma expedição na terça-feira. Na vizinha, na terça-feira, expediu o expediente. Aí começamos a contar quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Sexta-feira é o 10º dia. Como sexta-feira é um dia útil, né? Então, ele, sendo o 10º dia, é o último dia também do prazo de ciência. E aí, o Solar efetuaria a leitura no dia seguinte, um sábado. E aí, para o Solar, não interessa se é dia útil ou não útil, o que interessa é a gente identificar o último dia do prazo de ciência para efetuar a leitura pelo Solar no dia posterior, seja útil ou não. E aí, o Solar funcionaria no sábado, ele efetuaria a leitura daquele expediente, o prazo, que agora é o reloginho, o prazo de manifestação, iniciaria na segunda-feira, porque essa é a regra do prazo de manifestação. O prazo de manifestação ele inicia no primeiro dia útil seguinte ao dia da leitura, certo? Então, como o sábado é não útil, a leitura tendo sido efetuada na sexta ou no sábado, o prazo vai começar na segunda-feira. Então, dessa forma aqui, o Solar funcionaria adequadamente, evitando que esse expediente ele desaparecesse do painel em razão de erro de funcionamento do Quartz. Mas aí nós vamos abrir agora vamos ver um exemplo em que a operação do Solar importaria em prejuízo para o núcleo, né? Importaria em prejuízo para a unidade, que é sendo a perda de um dia do prazo de manifestação, certo? Para ter essa situação, mesma coisa, o expediente saiu na terça-feira, de modo que o prazo encerraria na sexta-feira. O que aconteceu aqui? A sexta-feira, dia 9 aqui desse mês que nós estamos ilustrando, é um dia de feriado trocado. Ou qualquer um dos motivos, coloquei feriado trocado aqui, mas é qualquer um dos motivos que apresentei anteriormente, que isso importaria em não funcionamento da nossa dinâmica, certo? Seja porque foi um feriado trocado, eles colocaram o feriado
ele era na quarta-feira, e aí empurraram o feriado para sexta-feira, ou seja, porque é um feriado municipal, ou seja, porque foi um dia com estabilidade do PJE, do MNI, especificamente, e aí a gente não, esse dia, sexta-feira, era para ser um dia não útil. Mas o Solar ele não foi capaz de identificar que aquele dia, na sexta-feira, o dia final do prazo, ele era um dia não útil, e ainda assim ele agiu como se fosse o último dia do prazo de ciência e efetuou a leitura no sábado, certo? Então, nessa situação, o prazo iniciará na segunda-feira, só que segunda-feira era o último dia do prazo de ciência, né? Por resultado, o prazo de manifestação, que naturalmente só iria iniciar na terça, iniciou na segunda-feira, certo? Então, o que aconteceu aqui é que a unidade perdeu um dia de prazo se tivesse deixado o expediente escoar aí, né, sem leitura até o último dia do prazo de ciência, porque o solar efetuou a leitura do prazo um dia antes, certo? Isso vai acontecer, já é uma certeza matemática que vai acontecer em algumas situações, mas a gente acredita que serão em uma quantidade muito reduzida de casos, de modo a justificar a implementação da regra mesmo assim, certo? No pior das hipóteses, pelos nossos cálculos, vai importar numa perda de 2 dias de prazo, mas no mais comum, no que já é uma exceção, mas o mais comum da exceção vai importar na perda de um dia de prazo, tá certo? E é isso, a apresentação, espero que tenha ficado claro, né? Eu vou abrir para perguntas, mas só reforçando, mais uma vez, em resumo, é que a partir dessa semana, acredito que a partir de hoje, inclusive, vamos disparar, implementar uma regra de negócio no PJE, através do qual no regra de negócio do Solar, através do qual o Solar vai realizar a leitura de expedientes no PJE. Expedientes que já passaram do prazo de ciência calculado, né? No dia seguinte ao último dia do prazo de ciência que a gente foi capaz de calcular. Em algumas situações, esse dia que a gente foi capaz de calcular não é o dia real do último dia de ciência, mas foi o que, em razão de limitações técnicas, nós fomos capazes de calcular. E em razão dessa limitação técnica, é possível, na verdade, bastante provável, que em algumas exceções a unidade perca um dia de prazo de manifestação em razão da leitura prematura do expediente pelo PJE, certo? Eu deixo aberto a palavra para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram que esclareça mais alguma coisa, fico à disposição. Isso aqui era tudo que tinha a apresentar, né? Se necessário, eu retorno para o slide anterior para mostrar alguma coisa novamente, mas só para demonstrar aqui. Se vocês quiserem, podem fazer perguntas. Acho que o medo do pessoal era só que abrisse no primeiro dia do prazo de ciência. A minha assessoria aqui estava querendo que isso acontecesse, mas eu disse, não, é melhor. Se fosse no primeiro dia, ia quebrar um pouco, né, as pernas de vocês. O recesso forense, os prazos serão abertos com 10 dias? Não, a gente consegue identificar que no recesso forense os prazos estão suspensos, né? A gente vai, na verdade, o recesso forense ele não é um dia não útil, né? Dentro do recesso na verdade, a gente vai ter que identificar. Isso é uma boa situação, Lauriane. Vou Eu acertar acho que isso abre aí. automático. Que eu recordo, ele continua agindo como se fosse um dia útil e dispara, só que o prazo ele inicia só dia 24, dia 21 21 de de janeiro, né? janeiro. Isso. Já que os prazos todos estão suspensos, né? Mas eu acho que para efeito de prazo de ciência, eu acho que ele continua lendo normalmente o expediente. Mas se não, isso é fácil, a gente consegue também estabelecer a regra lá para que durante o recesso forense do dia é, 20 de dezembro ao dia 7, 6 de janeiro, ele não efetue a abertura de prazo de ciência também. Então, com essa regra aí, a gente pode se preocupar com a ciência manual, né? Em tese, sim, né? Em tese, sim. O problema é que a gente disse que o MNI ele não é perfeito. E ele, às vezes,
em razão de instabilidade, ele deixa de enviar um expediente para o solar, né? Se o PJE caiu, sei lá, caiu 1 hora, e aí os expedientes que foram expedidos durante aquela 1 hora, às vezes eles terminam sendo não capturados pelo solar. E aí, se ele não for capturado, também a gente não vai conseguir efetuar a abertura do prazo de ciência dele, mas também vai ser uma situação bastante excepcional. Acho que teve uma pergunta aí sobre É, o Solar controlar os expedientes do PJE. Rogério, essa pergunta do Rodrigo, né? Já tem no Solar uma relação dos expedientes, não como tem no PJE, certo? A gente não tem como imitar o PJE completamente, porque as informações que o PJE passa pelo MNI, para o Solar, são limitadas. Eles não passam todas as informações que estão disponíveis no PJE. Então, no Solar já existe os expedientes, os avisos que chegam, todos eles são distribuídos por uma regra automatizada que nós criamos, né? Nós criamos a regra automatizada para ele distribuir os avisos. Hoje, especificamente, né, a essa altura, a interface, né, do Solar não está boa o suficiente para vocês abandonarem o controle de prazos no PJE e utilizar o Solar 100% para finalidade de controle de prazo, certo? Apesar de ter a tela lá, mas você não tem como distribuir os avisos entre caixas, por exemplo. Isso a gente está desenvolvendo. Nossa equipe de programadores está desenvolvendo para que telas novas e funcionalidades novas, para que fique também agradável no Solar você distribuir os prazos entre a equipe, né, os componentes da equipe. Hoje você não consegue arrastar o expediente de uma caixa para outra, então não está ainda agradável ao ponto que nós esperamos chegar para você fazer o controle dos expedientes direto no Solar, mas eles estão sendo exibidos no Solar. Com esse sistema do Solar, aqueles expedientes que só exibem a DPE, aquele expediente da DPE, peraí, que só exigem da DPE somente ciência, podem deixar de ser peticionados. Que, que expedientes são esses? São expedientes do tipo central de mandados? Não, eles continuam normalmente a serem peticionados. Lucas. Se você vai sair uma ciência, se você deseja juntar uma petição de ciência, né, dizendo que expressamente para fim de sistema, isso é irrelevante. A gente sabe que para fim de sistema, você juntar uma petição dizendo estou ciente da sentença, isso é completamente irrelevante. A ciência, legalmente, existe a partir do momento que você apertou a lupinha vermelha do PJE ou passou o prazo de ciência. Aquilo ali é para efeito legal, aquilo é uma ciência. Mas se você, para existir uma petição de ciência no processo, você ainda precisaria responder o expediente juntando uma petição de ciência, certo? Kelsen, O, a dúvida é o seguinte, por exemplo, eu tenho uma sentença que homologou um acordo. Entre uma assessora chegar e fazer uma petição dando ciência àquele processo e tendo o sistema por si só dando ciência e aquilo já encerrou a atuação do defensor ou do núcleo, fica muito mais prático não peticionar do que demandar tempo para fazer aquela petição. Pergunta nesse sentido. você não é obrigado a juntar uma petição de ciência, certo? A ciência ela foi dada, registrada pelo sistema programaticamente, quer dizer, o botãozinho, tomei ciência ou passou o prazo de ciência, aquela ciência já foi dada, certo? Por que que é bom juntar a petição de ciência? Porque enquanto você não juntar uma petição, aquele expediente vai ficar listado no seu painel, né? E é mais para fim de controle de prazo ali, porque se você junta uma petição de ciência respondendo o expediente, e nem precisa ser qualquer petição, na verdade, respondendo o expediente, aquele expediente é fechado, e aí ele não é exibido mais no painel, e aí facilita o seu controle de prazo, né? Essa operação do PJE, do Solar com o PJE, ela não vai fechar os expedientes, pelo contrário, ela vai abrir os expedientes. Então, o expediente ele é aberto e ele é exibido lá no PJE. Ele vai ficar exibido no PJE e no Solar até
o expediente ser fechado. Quando é que o expediente é fechado? Ou porque juntou uma petição e marcou o expediente lá, né, respondendo aquele expediente, aí o PJE fecha o expediente, ou se passou o prazo. Aí passou o prazo de manifestação, o PJE também fecha aquele expediente, e aí aquele expediente não é mais demonstrado na lista, né? Nesse ponto, essa operação aqui não vai interferir, o Solar não vai interferir no fechamento dos expedientes e nem na juntada de petições, né? Continua o que já existia, você pode juntar a petição através do PJE e responder através do Solar também, e responder o expediente através do Solar, mas o Solar não vai fazer isso de modo automatizado, ele não vai criar uma petição de ciência e juntar. Está nos nossos planos que o Solar faça isso também. Nós vamos trabalhar a nível de desenvolvimento para que isso também aconteça até o mais automatizado possível pelo Solar. Você tem um botão lá que ele sozinho junta uma petição de ciência. Isso está nos planos, mas ainda não estamos nesse ponto. Também não vai interferir nos expedientes do tipo central de mandados, tá, Kézia? Porque o expediente do tipo central de mandados, ele, a rigor, não é um expediente para a defensoria. Ele é um expediente de controle do oficial de justiça para cumprimento de um mandado. Quando o oficial de justiça cumpre o mandado, ele até cumpre o expediente e devolve o mandado junto com aquele expediente, certo? E esse expediente do tipo central de mandados, ele não é tramitado, ele não é devolvido pelo MNI para o Solar. Então, o Solar, no momento, ele é incapaz de capturar os expedientes do tipo central de mandados, porque eles não são transmitidos através do correio também, é outro expediente que já chega aberto na caixa, e aí, por conta disso, ele não é enviado pelo MNI, o Solar também não consegue capturar esses expedientes. Aqui a gente está tratando dessa apresentação especificamente dos expedientes do tipo expedição eletrônica. Esses serão os únicos expedientes que serão afetados pela leitura automatizada do Solar, certo? Somente os expedientes do tipo expedição eletrônica, que são aqueles que chegam fechados na caixa de expedientes do PJE e que eles são abertos após apertar o botão de tomar ciência ou após escoar o prazo de ciência de 10 dias, certo? Só dos expedição eletrônica. Se vai interferir em alguma coisa, caso a ciência seja registrada de modo manual, não vai interferir em nada. Vocês podem continuar a dar a ciência manualmente no Solar, tanto no Solar quanto no PJE. O Solar também tem ferramenta lá de você tomar ciência, né? Então, você pode continuar tomando ciência normal, clicando na lupinha vermelha lá no PJE, que isso não vai afetar em nada a operação do Solar, certo? O Solar só vai ser capaz de identificar que foi dado ciência daquele expediente após esse 11º dia, que aí o Solar vai lá e vai consultar o expediente, mas a gente não consulta antes do 10º dia, porque se consultar, ele abre o expediente sozinho, certo? Então, se você, por exemplo, abrir o expediente lá no PJE, direto no PJE, o Solar não vai ser capaz de identificar que você já abriu aquele expediente. Então, no Solar vai aparecer que ele está fechado, certo? Se você abrir no Solar, também tem um botão lá de abrir ciência no Solar, aí ele vai abrir o prazo lá no PJE também, certo? Então, o Solar, ele consegue abrir do PJE, mas se você abrir no PJE, ele não consegue informar o Solar que abriu. Mas você pode continuar abrindo, normalmente, o prazo manualmente, e indo lá no PJE e clicando na lupinha vermelha. Isso vai continuar funcionando normal, não vai mudar nada. Beleza, pessoal. Então eu vou encerrar aqui a gravação, mas se vocês